Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 4, do versículo de número 10 ao versículo de número 26. Gênesis 4, do verso de número 10 ao verso de número 26. Diz assim o texto da palavra de Deus. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante perante a terra, ou pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, nós voltaremos a alguns desses versículos no decorrer da mensagem. A Bíblia Sagrada, ela não é um conjunto de histórias desconexas, mas a Bíblia Sagrada, ela possui uma história, ela possui uma linha histórica que tem um começo e uma conclusão final. Se eu e você começarmos a ler a Bíblia, e nós lermos a Bíblia como se ela fosse meramente um conjunto, uma série de histórias desconexas, nós não compreenderemos a mensagem clara da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, nessa história, nessa linha histórica dela, ela nos diz, por exemplo, o que existe de errado com o ser humano. Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a minha vida, quando você olha ao redor, especialmente depois de uma semana de manifestações que nós tivemos no nosso país, você olha e pensa logo, existe algo de errado com a humanidade. O que existe de errado com o ser humano? A Bíblia Sagrada nos diz logo no início. E quando você percebe o que a Bíblia Sagrada diz que está errado com o ser humano, você logo pode perguntar, o que Deus fez em resposta ao pecado humano, em resposta àquilo que está errado com o ser humano? E você vê Deus sempre tomando a iniciativa. E na sua leitura bíblica, você pode até mesmo se perguntar, qual que é a conclusão de tudo isso? E a Bíblia Sagrada, no final dela, nos dá a conclusão da história de Deus, a conclusão de Deus para a história, como que Deus governa, coordena a história e coordena a vida
das pessoas. Esse texto que nós acabamos de ler é uma excelente demonstração dessa verdade, dessa mensagem da Bíblia Sagrada, de que a mensagem bíblica está sempre procurando mostrar o que existe de errado com o homem, a resposta de Deus e a conclusão final de tudo isso. É engraçado porque quando eu leio esse texto e quando eu estava preparando para pregar esse texto, uma coisa que me ocorreu é que eu não ouvi, na minha vida, eu não tenho ouvido muitos sermões pregados nesse texto. Às vezes eu ouço sermões pregados em Gênesis capítulo de número 3, quando fala sobre a queda humana, alguns até mesmo sobre Caim matando Abel, naquele contexto de adoração, mostrando que o sacrifício ou a oferta de Abel era melhor do que a oferta de Caim, mas quando chegamos nesse ponto aqui, é como se existisse assim um hiato nas pregações. Os pregadores, normalmente eles saltam, eles pulam desses versículos aqui. Eu fiquei me perguntando qual a razão de tudo isso. É claro que o texto oferece para mim e para você algumas dificuldades naturais. Por exemplo, o texto diz que Deus colocou uma marca em Caim, mas ele não diz que marca era esta. Ao longo da história humana, aberrações têm sido colocadas como interpretações a esta marca de Caim. Mas são aberrações, erros, crassos, horríveis, nenhum deles com respaldo bíblico. O fato é que a Escritura Sagrada não diz qual era a marca que Deus colocou em Caim, simplesmente diz que Deus, de alguma maneira, detectou, colocou alguma coisa que detectasse, para que outras pessoas não matassem Caim. O propósito de Deus não era a morte de Caim, o propósito de Deus era que Caim experimentasse o castigo pelo seu próprio pecado. Uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto é que quando o próprio Caim, Deus fala para ele do castigo dele, que ele andaria errante na terra, Caim vira e diz assim: quem me encontrar vai me matar. E você fica pensando assim, espera aí, existia Adão, Eva, Caim e Abel. Abel estava morto, quem é que ia matar agora Caim? Será que Adão iria matá-lo? Você fica pensando, quem comigo me encontrar vai me matar. Você diz, quem? Se fosse uma cidade como São Paulo, com tantos milhões de habitantes, é bem provável que alguém te encontre e mate, mas nessa terra onde existem tão poucas pessoas, quem? Ou então quando você lê o texto e diz no versículo de número 17, e coabitou Caim com sua mulher, você diz quem? Quem era? Qual era o nome dela? Onde ele encontrou? Quando eles se casaram? Como foi a cerimônia de casamento? Provavelmente ela era uma irmã dele. Porque a humanidade ela só surge de Adão e Eva, ela não surge de outros povos. Provavelmente a esposa de Caim era nada mais, nada menos do que uma das suas irmãs. E depois que a terra é populacionada, depois que pessoas começam a habitar mais a terra, aí então é que existe a determinação do próprio Deus dada a Moisés, lá no Egito, que o ser humano não poderia mais casar com graus de parentesco bem próximos, que um homem não poderia casar com sua irmã. Mas até esse ponto não existia essa proibição ainda. A terra está sendo povoada. Então, provavelmente, sim, era uma irmã dele. O que eu acho engraçado também é quando eu leio esse texto, diz assim que Caim edificou uma cidade e colocou o nome dela de Enoque. E você pensa, quem é que vai habitar nessa cidade? Caim, uma vila, tudo bem. 3, 4 pessoas, mas Caim edifica uma cidade. Diz, quem vai habitar nesse negócio? Não tem muitas pessoas assim. Mas o ponto do texto bíblico não é responder para mim e para você essas curiosidades que nós temos. Aliás, aqui está uma maneira muito interessante de nós lermos a Bíblia. Todos os escritores da Bíblia Sagrada, eles sempre foram seletivos. Eles sempre omitiram algumas coisas que eles achavam que nem eu nem você tínhamos a necessidade de estudar ou de aprender. Porque eles queriam enfatizar aqueles pontos que eu e você, de fato, precisaríamos compreender. Você nota isso na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Você não tem nenhuma narrativa bíblica sobre o período de Jesus Cristo enquanto Jesus estava na sua adolescência, exceto aquele momento em que com 12 anos ele foi ao templo. Mas como que foi a infância de Jesus?
Como que ele viveu? Era ele um filho obediente? Não era ele um filho obediente? Ele teve alguns problemas na adolescência? Manifestou aqueles problemas comuns da adolescência ou não? Os escritores bíblicos não enfatizam isso, porque na perspectiva dos escritores bíblicos, simplesmente eles são seletivos e eles estão dizendo: isso não é algo importante para a sua salvação, isso não é algo importante para a sua comunhão com Deus. O que os escritores bíblicos fazem é ressaltar e enfatizar aquilo que eles acreditam que seria útil para a minha e para a sua edificação. Pensando nisso, então, eu gostaria de olhar para esse texto, mostrando 3 coisas aqui, que são extremamente úteis para a nossa edificação espiritual. Primeiro, o texto fala sobre a ruína de Caim. Como que Caim, na sua rebeldia, depois de haver assassinado seu irmão, quando Deus se aproxima de Caim, quando Deus questiona Caim, como que Caim vai cada vez de mal a pior, como que de fato ele desce uma ladeira da qual não haverá mais retorno para Caim, como que a vida dele, naquele exato momento que ele é confrontado com Deus, naquele momento foi determinada a própria ruína da vida daquele homem. Em segundo lugar, eu gostaria de mostrar nesse texto para vocês como que o próprio exemplo de Caim, a própria atitude de Caim, serviu para influenciar e criar, gerar uma cultura de morte, de rebeldia a Deus. Como que os atos de Caim passaram para os descendentes dele. E como que não apenas o pecado afeta a minha vida, mas ele afeta aqueles que estão ao meu redor, e aquilo gerou uma cultura de pecado, uma cultura de rebeldia a Deus, uma cultura de morte ao Senhor Deus. E em último lugar, esse texto mostra, nos últimos versículos, qual é a única solução para o pecado. Essa perspectiva da vida na graça de Deus. Então vejamos, olhamos em primeiro lugar para Caim, versículo de número 10 até o versículo de número 16, propriamente dito. Nesse texto aqui, Deus ainda está interagindo com Caim. Deus começa com uma interrogação a Caim, dizendo: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Será que Deus não sabia? Será que Deus pergunta para Caim porque ele não tinha nenhuma noção do que Caim havia feito, assassinando o seu próprio irmão? Claro que não é assim. Mas Deus sempre utiliza o método da pergunta para tentar despertar o consciente da pessoa. Foi assim que ele fez com Adão. Depois que Adão pecou, ele diz: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Quando Adão diz: olha, a mulher que tu me deste, eu diz: olha, eu estava nu. Ele diz: quem te fez saber que estava nu, Adão? Deus sempre utiliza esse método da pergunta para tentar fazer com que o indivíduo com quem ele está interagindo volte e olhe para a sua própria condição, para a sua própria vida. Deus sabe, ele está dando oportunidade agora para o pecador considerar aquilo que o pecador havia feito. Então, quando Deus vira para Caim e diz: que fizeste? A voz do teu irmão clama da terra a mim. Ao invés de Caim dizer: ó Senhor, eu pequei, eu matei o meu irmão, eu fiz uma coisa horrível, terrível, o que Caim diz? Ele diz: agora é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. É engraçado porque depois que Deus viu que Caim havia matado Abel, Deus não decidiu simplesmente matar Caim, dizendo: ok, você matou Abel, aquele que era o meu adorador, a partir de agora, então, pronto, eu vou esmagá-lo como se esmaga um inseto. Bum, acabou, morreu Caim, começa outra pessoa aí, que vem a Sete e uma outra descendência. Mas Deus não faz isso. Deus diz: olha, a partir de agora, tu serás o maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber das mãos o sangue do teu irmão. Você lavrará o solo e ele não te dará a sua força. Você será um fugitivo a partir desse momento. Em todo esse instante, o fato de Deus manter a vida de Caim, o fato de Deus colocar uma maldição sobre Caim, mas manter a vida de Caim, mostra muito mais a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a graça de Deus, dizendo: eu ainda vou dar para você, Caim, um tempo para ver se você se arrepende. Qual que é a resposta de Caim em tudo isso? Em primeiro lugar, Caim responde ficando triste
pelas consequências do pecado na sua vida e não pelo pecado em si. É engraçado porque em momento algum Caim diz: ó Deus, eu fiz uma coisa horrível, eu matei o meu irmão, eu ofendi o Senhor porque o meu irmão foi criado à tua imagem, eu ofendi os meus pais porque eu matei o filho deles, que tristeza eu devo ter causado no coração dos meus pais, que tristeza eu devo ter causado no coração do Senhor. Não, ele não lamenta por isso. O único lamento dele está aqui no versículo de número 13: é tamanho o meu castigo que eu não posso suportá-lo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Isso é remorso. Arrependimento é quando você nota que os seus pecados, os atos da sua vida, afetaram outras pessoas, afetou a Deus, afetou pessoas ao redor, e você se entristece pelas consequências das suas ações nos corações de outras pessoas. Remorso é quando você fica triste pelo que você vai ter que sofrer agora, depois que você fez isso. Remorso é quando você fica triste com as consequências. Tem uma frase muito interessante de Lutero acerca do pecado. Lutero, ele definiu o pecado como sendo homo encurvatus em si, homem voltado para si mesmo. Ele dizia: o pecado, ele é egoísta. O pecado, ele faz de mim, de você, seres egoístas. Nós pensamos somente em nós. Nós pensamos somente na nossa própria vida. E até mesmo no momento que o indivíduo se dá conta de que ele fez alguma coisa errada, ele não consegue pensar nos outros, mas ele consegue pensar apenas no castigo, nas consequências do pecado que ele vai ter que sofrer. Em momento algum, Caim pensou: ó Deus, que angústia eu causei no Senhor. Ó Deus, que angústia eu causei para o meu pai. Mas ele diz: ah, minha vida agora vai ser terrível. Meu castigo será terrível. Não poderei mais suportar. Arrependimento significa você deixar de olhar para si e você olhar para Deus, santidade de Deus. O que seu pecado causou aquela santidade? E você olhar como que seu pecado causou na vida dos outros. Mas remorso, o indivíduo continua olhando para dentro de si e ele continua triste, não por causa da consequência do pecado dele na vida de outros, mas porque agora ele vai ter que encarar as consequências do pecado dele. E ele diz: ah, minha vida agora vai ser mais difícil. Ali começa a ruína de Caim. Ele se entristece por si mesmo, ele não se entristece pelo que ele havia feito para outras pessoas. Isso é uma tristeza egoísta. A Bíblia Sagrada diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte, porque esse indivíduo, ele fica cada vez mais entristecido por si mesmo. Mas não é uma tristeza que conduz ao arrependimento, a ponto de ele falar: pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus servos. Ele não consegue falar isso. Ele diz: ah, minha vida agora é horrível, veja que tristeza. Eu estou pagando o preço do meu próprio pecado, e assim por diante. Outra coisa muito interessante, na perspectiva aqui do texto, é que em momento algum, Caim, ele foi buscado mais vezes por Deus. Não, Deus falou com ele uma vez só. E naquele momento em que ele simplesmente se distanciou, naquele momento em que ele não quis se arrepender, naquele momento que ele virou as costas para Deus, Deus simplesmente colocou um sinal em Caim, para que outras pessoas não o ferissem de morte, mas Deus abandona Caim ao seu próprio pecado. Aqui está a ruína de um homem. Quando Deus dá para esse homem como castigo aquilo que ele buscava como sendo prazer, quando Deus abre mão desse homem, quando Deus entrega esse homem, quando Deus diz: é isso que você quer, faça. Deus dá como castigo aquilo que o ser humano muitas vezes busca por prazer. E nós não entendemos isso. Até chegarmos a Romanos capítulo de número 1, quando fala de um povo que se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus, marginalizou Deus, substituiu a glória de Deus, incorruptível, e semelhante de coisas corruptíveis, e começou a idolatrar. A Bíblia diz: portanto Deus os entregou a paixões mundanas. Deus abriu mão.
Enquanto Deus ainda está te cercando, pegando você nos seus erros, expondo os seus erros, e você pensa, Deus está me abandonando. Não, Deus não te abandonou ainda. Enquanto você ainda tem tristeza pelos seus erros, enquanto as pessoas ainda descobrem o que você está fazendo de errado, e elas apontam para você, e elas dizem, estou orando por você, Deus não te abandonou ainda. Mas quando Deus abre mão, Ele simplesmente não volta atrás de um homem como Caim. E daí está a ruína. Arrependimento é uma coisa tão importante. E a ruína de Caim foi porque Caim não se arrependeu. É engraçado que arrependimento é tão importante que às vezes na igreja nós temos uma dificuldade tão grande de abraçar o arrependimento. Quando alguém vem conversar conosco e a pessoa vira e diz assim, olha, estou vendo que você não está vivendo uma vida cristã como você deveria viver. Nossa, quem é você para falar? Que autoridade você tem? Você também não vive uma vida certa. É engraçado que ao invés de nos arrependermos, ao invés de nós falarmos, isso é verdade, eu pequei contra os céus e pequei contra o povo de Deus, nós ainda ficamos arrogantes, soberbos e procuramos subterfúgios, ao invés de abraçarmos o arrependimento. Ou às vezes nós falamos, cuide da sua própria vida, Deus deu a vida para cada um, uma só vida, para cada um cuide da sua. É assim? As pessoas falam. E Deus disse, Caim, o que você fez, Caim? E Caim não conseguiu se arrepender. Deus disse, Caim, você vai agora andar fugitivo pela terra. E nem assim Caim se arrependeu. Deus abriu mão. A ruína de Caim. Mas a atitude de Caim, ela gerou uma cultura de pecado. Dá uma olhada nos descendentes de Caim. Se você observar, aqui fala sobre alguns descendentes. Caim coabitou com a sua mulher, ela deu à luz Enoque. Enoque teve um filho chamado Irade, gerou Mejael, Metusael, Lameque. Depois Lameque teve duas mulheres, Jubal e Tubal-Caim. Aí estão. E uma outra filha, chamada Naamá. Interessante você observar que nessa família ainda tem algumas coisas boas, não é? Mesmo sendo eles pecadores, algumas coisas boas ainda acontecem. Por exemplo, Jubal é o pai, Jabal, versículo de número 20. O pai dos que habitam em tendas e possuem gado. A agricultura começa aqui. Eles conseguem desenvolver uma cultura de agricultura, cuidar de gado, habitar em tendas, pastores de ovelhas, pronto. Dá uma olhada agora no Jubal, pai de todos que tocam harpa e flauta, instrumentos de sopro, eles gostam de música agora. Dá uma olhada em Tubal-Caim. Tubal-Caim é esse indivíduo que ele desenvolve agora toda esta tecnologia, né, para o trabalho, para instrumento cortante, que poderia ser usado para armas, que poderia ser utilizado para algumas outras atividades. Eles desenvolvem toda uma cultura ainda. São pecadores, rebeldes de Deus, mas estão desenvolvendo coisas boas. O ser humano, mesmo pecador, mesmo rebelde, ele consegue ainda ter algumas atitudes agradáveis e produzir algumas coisas boas, frutos da graça de Deus, que determinou que esse homem agora pudesse desenvolver uma própria cultura. Todavia, está junto com essas coisas boas, está mesclada agora algumas coisas pecaminosas. Por exemplo, poligamia. Lameque toma 2 mulheres para si. Esse é o primeiro caso de poligamia que você tem na Bíblia Sagrada. Antigamente, então, era Eva e Adão, uma mulher para um homem, e vice-versa. Agora você já tem um caso de poligamia. Você tem aí um caso de violência. Olha Lameque, ele diz assim para as mulheres dele: Ada e Zilá, ouvi-me, escutai-me o que passo a dizer. Matei um homem porque ele me feriu. A palavra feriu aí no original significa porque ele me causou uma contusão. Eu matei um indivíduo porque jogando futebol o camarada me deu a canelada, seria mais ou menos isso. E aí eu fiquei contundido. Matei um homem porque ele me contundiu. E matei um jovem, a palavra jovem aí pode ser tanto adolescente como um rapazote mesmo. Matei um jovem, um rapaz, porque ele me pisou. Imagine você
pegando um ônibus daqui para o centro de São Paulo, não é? E você tivesse que utilizar o princípio de Lameque com todos aqueles que pisarem em você quando você pega o ônibus daqui para lá. Ou metrô, na Sé, às 6 horas. Imagine você, seria um verdadeiro terrorismo, não daria certo uma coisa como essa, não é? Mas agora você nota o grau de violência, você nota que a vida não vale mais nada. Você nota que o indivíduo causou um machucado em Lameque, e Lameque foi lá e o matou, e o outro pisou no pé dele, e tão irado ele estava, ele foi e tirou a vida daquele jovem também. É uma cultura de violência, uma cultura de pecado. E não bastasse se orgulhar do que havia feito, Lameque ainda vira e diz assim: 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo aí? Se a vingança de Caim, porque matou um, foi de 7 vezes, a minha é de 70 vezes 7. Em outras palavras, eu não estou disposto a me arrepender. Por 70 vezes 7, eu continuarei nessa minha cultura de vingança. Não desistirei da minha vingança, da minha violência. Engraçado que Caim começou o pecado, mas isso agora se alastra para uma cultura marcada pelo pecado. Aqui está uma coisa muito interessante. O pecado, ele sempre tem raízes. E o pecado sempre afeta outras pessoas. O pecado de Caim, primeiro ele foi copiado pelos descendentes de Caim. Eles copiaram. Caim assassinou, Lameque assassinou 2. Certo? Então você nota como que o pecado, tantas vezes, ele é copiado. Você nota como que o pecado, ele é ampliado. Se Caim foi com 1, Lameque com 2. Se a condenação de Caim era 7 vezes, agora para Lameque ele diz 70 vezes 7. E o orgulho dele é terrível, e ele não está disposto, de fato, a se arrepender. Pecado tem consequências. Pecado afeta outras pessoas. E por último, o pecado sempre faz com que outras pessoas sofram as suas consequências, até aqueles que não estão intimamente envolvidos nele. Fique imaginando, por exemplo, a mãe daquele jovem que foi morto por Lameque. Fique imaginando, por exemplo, a esposa daquele homem que foi morto por Lameque. O pecado sempre traz consequências, pecado sempre faz alguém sofrer, e normalmente ele faz sofrer quem nos ama mais. E não existe ninguém que nos ame mais do que Deus. Seu pecado não é apenas o seu pecado. Você pode dizer, essa é a minha vida, eu faço dela o que eu quiser. Ela não é a sua vida, em primeiro lugar, porque ela pertence a Deus. Em segundo lugar, o que você fizer da sua vida terá consequência para outras pessoas. Outras pessoas ou copiarão, ou ampliarão, ou sofrerão as consequências dos seus atos pecaminosos. Nessa cultura de pecado. Em último lugar, concluindo já, o texto nos mostra que a única solução para o pecado é justamente essa vida na perspectiva da manifestação da graça de Deus, da busca, da comunhão com o Senhor Deus. Versículo de número 25 muda a história. Versículo de número 25 volta a falar sobre Adão e Eva. E fala agora sobre um outro filho que eles tiveram, Caim e Abel. Abel estava morto, Caim desenvolveu-se numa cultura de pecaminosidade, gerou uma cultura de pecaminosidade. Enquanto tudo isso está acontecendo com Caim, os olhos do narrador agora voltam-se para Adão e Eva. E lá Adão e Eva diz que Adão voltou a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem colocaram o nome de Sete. E disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Eu acho interessante esse ponto. Se você observar, quando Caim nasceu, lá no capítulo 4, versículo de número 1, Eva, ela poderia ter dito assim: graças a Deus eu tive um filho. Mas ela não diz. Diz: eu adquiri um filho, varão, com o auxílio de Deus. Mas fui eu
quem adquiriu. Interessante, não é? Agora Eva mudou. Depois que ela viu que aquele que ela imaginou que fosse o filho varão que ela havia adquirido, e ele só causou a morte de Abel, o outro filho dela. Agora, quando ela tem um terceiro filho, ela diz assim: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Viu como que a atitude dela mudou? E daquele momento, diz o texto que a Sete nasceu também um filho, qual colocou ele nome de Enos. Daí começou a invocar o Senhor Deus. Aqui é uma coisa muito interessante, porque a partir desse momento eles começaram a invocar o nome do Senhor Deus. A partir desse momento, uma nova geração surge. E essa geração que surge não é uma geração que quer viver para si mesmo, não é uma geração que quer fazer a sua própria vontade, mas é uma geração que quer invocar o nome do Senhor Deus. É uma geração que quer buscar o nome do Senhor Deus. E é a partir dessa geração é que realmente tem uma linhagem daqueles que buscam Deus, daqueles que levam Deus a sério. E é nessa linhagem, nessa própria geração, é que haverá de se manifestar o Messias, Jesus Cristo, aquele que vai morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados, porque a única solução para o pecado é a busca da presença de Deus em verdadeiro arrependimento. Então, a partir de agora, a história tem um novo começo. Em Enos, eles começam a invocar o nome do Senhor Deus. E a partir daqui, de Enos, que vai surgir Noé, que depois vai surgir Abraão, que depois surgirá Davi, que depois surgirá Jesus, o Messias bendito, que haverá de morrer, ressuscitar pela minha salvação e pela sua salvação. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala sobre a seriedade do pecado. O pecado é tão sério, mas tão sério, que ele pode conduzir a mim e a você à ruína. Se ao invés de nos arrependermos das oportunidades que Deus nos dá, nós ficarmos mais voltados para nós mesmos, para a nossa vontade, a nossa tristeza, do que a tristeza que nós causamos em Deus. Se ao invés de nos voltarmos para Deus, Deus abrir mão de nós, o pecado nos conduz à ruína. O pecado pode conduzir à ruína também, porque esse pecado ele se torna copiado e ele amplia na vida de uma cultura, de uma geração de pessoas que pecam e desobedecem ao Senhor Deus. Mas a única solução para o pecado, a única solução, é um coração voltado para Deus, uma geração que começa a invocar o nome do Senhor Deus. Uma geração que diz: eu não vou viver mais para o meu próprio nome, mas eu vivo a partir de agora, debaixo do nome do Senhor Deus, submisso ao nome do Senhor Deus, tentando glorificar, buscando glorificar o nome do Senhor Deus. A minha grande questão para você nesta manhã é: como é que você tem tratado o pecado na sua vida? Porque veja bem, sejamos honestos, todos nós pecamos. Não há homem que não peque. E naqueles momentos de maior devoção a Deus, até naqueles momentos você peca. Como você tem tratado o pecado na sua vida? Você tem simplesmente prorrogado, deixado para lá, olhado mais para as tristezas das consequências do pecado no seu dia a dia do que naquilo que esse pecado causa para Deus? Como que você lida com a ampliação do pecado na sua vida? Quando você vê que ele está aumentando cada vez mais, como que você faz com isso? Por que você não traz tudo isso aos pés da cruz de Jesus Cristo? E diga: Senhor Jesus, seu sangue foi derramado para me lavar do meu pecado. E agora eu trago o meu pecado aos pés da tua cruz. E eu suplico que o Senhor me perdoe do meu pecado, que o Senhor transforme a minha vida. A partir de agora, eu quero viver para invocar o nome do Senhor na minha vida, no meu dia a dia. Vamos orar alguns instantes.